Há coisas que acontecem numa vida que não podem ser explicadas pela lógica, pela ciência, nem mesmo pela razão mais fria e calculista. Há momentos em que o véu entre o céu e a terra se torna tão fino que quase podemos tocá-lo, e é nesses instantes que o impossível se revela possível, que o invisível se faz visível, e que a eternidade sussurra em nossos ouvidos que tudo o que sabemos sobre a existência é apenas uma pequena fração de uma verdade muito maior. Esta é a história de Maria, uma mulher comum que viveu algo extraordinário, algo que mudou para sempre sua compreensão sobre a vida, a morte e tudo o que existe além do que nossos olhos conseguem enxergar. Ela viu um anjo, e o que ele lhe revelou transformou não apenas sua própria jornada, mas também a de todos que tiveram a coragem de ouvir o que ela tinha a dizer. Maria sempre foi uma pessoa prática, alguém que acreditava no que via, no que tocava, no que podia ser medido e comprovado. Ela era enfermeira há mais de 20 anos, trabalhava no turno da noite em um hospital grande da cidade e ao longo de sua carreira tinha visto de tudo: nascimentos milagrosos, recuperações inesperadas, mas também despedidas dolorosas, perdas que partiam o coração. Ela tinha aprendido a construir uma armadura ao redor de suas emoções, porque senão não conseguiria continuar. Não é fácil testemunhar o sofrimento humano todos os dias e ainda assim voltar para casa com a alma inteira. Mas Maria era forte, ou pelo menos era o que ela dizia para si mesma todas as manhãs ao acordar, todas as noites ao vestir o uniforme branco e caminhar pelos corredores iluminados por luzes fluorescentes que nunca dormiam. Tudo começou numa noite de inverno, uma daquelas noites em que o frio parece penetrar até os ossos e o silêncio pesa mais do que deveria. Maria estava cuidando de Dona Helena, uma senhora de 87 anos que estava em seus últimos dias de vida. O câncer tinha vencido a batalha, e agora era apenas uma questão de tempo, de espera, de despedida. Dona Helena não tinha mais família viva, seus filhos tinham partido antes dela, e seus netos moravam longe demais para visitá-la com frequência. Ela estava sozinha, e Maria sabia o quanto isso era doloroso, porque a solidão no final da vida é uma das coisas mais cruéis que existe. É como se toda uma existência, todas as memórias, todos os amores e as alegrias se dissolvessem no ar, sem que houvesse alguém ali para segurar a mão, para dizer que tudo ficaria bem, para testemunhar que aquela vida importou. Maria entrou no quarto de Dona Helena por volta das 3 da manhã. Esse horário tem algo de especial, algo de liminar, como se fosse a fronteira entre dois mundos. O hospital estava silencioso, exceto pelo som distante de máquinas respirando por pacientes que não conseguiam mais respirar sozinhos. A luz do corredor entrava suavemente pela porta entreaberta, criando sombras longas nas paredes do quarto. Dona Helena estava deitada na cama, seus olhos fechados, sua respiração fraca e irregular. Maria se aproximou com cuidado, verificou os sinais vitais, ajustou o travesseiro, tocou gentilmente a mão enrugada da senhora e sentiu como ela estava fria. Fria demais. Ela sabia que não faltava muito tempo. Foi então que aconteceu. Dona Helena abriu os olhos de repente, mas não eram os olhos cansados e turvos de minutos atrás. Eram olhos brilhantes, vivos, cheios de uma luz que Maria nunca tinha visto antes. A senhora olhou para cima, para um canto do quarto onde não havia nada, apenas um encontro entre a parede e o teto, e seu rosto inteiro se transformou. Um sorriso suave, cheio de paz e reconhecimento, surgiu em seus lábios ressecados. Ela levantou a mão trêmula, como se estivesse cumprimentando alguém, e sussurrou com uma voz que não parecia mais pertencer a um corpo doente e exausto. Ela disse apenas uma palavra: Gabriel. E então, ainda sorrindo, ainda olhando para aquele canto vazio do quarto, Dona Helena fechou os olhos pela última vez e partiu. Simplesmente partiu. Sua respiração cessou, seu corpo relaxou completamente e uma sensação de calma preencheu o ambiente de uma forma que Maria nunca tinha experimentado antes. Maria ficou ali parada, segurando a mão já sem vida de Dona Helena, mas não conseguia se mexer. Algo tinha acontecido naquele quarto, algo que ela não conseguia nomear, mas que tinha sentido com cada fibra de seu ser. Ela olhou para o canto onde Dona Helena tinha olhado, e por um instante, apenas por um breve e fugaz instante, teve a impressão de ver uma luz suave, quase dourada. Como se o ar ali estivesse mais brilhante, mais denso, mais vivo. Mas quando piscou, não havia mais nada. Apenas o silêncio e a quietude de um quarto de hospital no meio da madrugada. Nos dias que se seguiram, Maria não conseguia parar de pensar no que tinha presenciado.
Ela tinha visto muitas pessoas morrerem ao longo de sua carreira, mas nunca tinha visto ninguém partir com aquela expressão de alegria pura, de reconhecimento, de boas-vindas. Quem era Gabriel? Um filho perdido há muito tempo? Um amor de juventude? Ou seria algo mais? Maria começou a questionar suas próprias crenças, suas certezas, toda aquela armadura racional que tinha construído ao longo dos anos. E quanto mais pensava, mais percebia que talvez, apenas talvez, houvesse muito mais entre o céu e a terra do que ela tinha permitido a si mesma acreditar. Algumas semanas depois, Maria acordou no meio da noite. Não era incomum, afinal ela trabalhava em turnos irregulares e seu sono sempre foi fragmentado. Mas desta vez era diferente. Ela acordou com uma sensação estranha, como se alguém tivesse chamado seu nome, embora a casa estivesse completamente silenciosa. Seu marido dormia ao seu lado e o cachorro estava enrolado aos pés da cama. Tudo estava normal, mas ao mesmo tempo, nada estava. Maria sentiu uma presença no quarto, algo que não conseguia ver, mas que estava ali tão certamente quanto as paredes ao seu redor. Seu coração começou a bater mais rápido, mas não era medo que sentia. Era algo mais próximo de reverência, de expectativa. Ela se sentou na cama e olhou ao redor. A luz da lua entrava pela janela, criando um padrão suave de prata sobre o chão de madeira. E então ela viu. No canto do quarto, exatamente como Dona Helena tinha visto, havia uma figura. Não era sólida como um corpo humano, mas também não era apenas imaginação. Era como se a luz tivesse ganhado forma, como se a atmosfera tivesse se condensado em algo que parecia ter consciência, propósito, presença. A figura era alta, muito mais alta do que qualquer pessoa, e emanava uma tranquilidade tão profunda que Maria sentiu todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as ansiedades simplesmente se dissolverem no ar. Ela não sabia se devia falar, se devia se mexer, se devia gritar ou rezar. Mas antes que pudesse decidir, uma voz ecoou dentro de sua mente. Não era uma voz física, não vinha de fora, mas de dentro, como se alguém estivesse falando diretamente com sua alma. E a voz disse, com uma gentileza infinita: "Não tenha medo, Maria. Você foi escolhida para ver o que muitos anseiam ver, mas poucos conseguem. A morte não é o fim, é apenas a passagem, a transição, o momento em que a alma se liberta de sua prisão terrena e retorna para casa." Maria quis perguntar 1000 coisas. Quem era essa presença? Por que ela estava ali? Por que justamente ela tinha sido escolhida? Mas as palavras não saíam. Ela apenas observava, absorvendo cada segundo daquela experiência impossível e ao mesmo tempo completamente real. A figura luminosa continuou. Dona Helena não estava sozinha quando partiu. Eu estive com ela, assim como estou com todos que deixam este mundo. Nós somos os guias, os mensageiros, aqueles que acompanham as almas em sua jornada de volta ao lar eterno. Ela me reconheceu porque sua alma estava pronta. Ela tinha cumprido seu propósito aqui e era hora de seguir adiante. A voz fez uma pausa e Maria sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto sem nem perceber que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo muito mais profundo, algo como gratidão, alívio, compreensão. A presença continuou. Você passou sua vida cuidando daqueles que sofrem, daqueles que estão no limiar entre dois mundos. Você testemunhou tantas partidas, tanto sofrimento, tanta solidão. Mas quero que saiba que ninguém parte sozinho. Cada alma é recebida com amor, com acolhimento, com a promessa de que tudo ficará bem. A presença continuou. Você passou sua vida cuidando daqueles que sofrem, daqueles que estão no limiar entre dois mundos. Você testemunhou tantas partidas, tanto sofrimento, tanta solidão. Mas quero que saiba que ninguém parte sozinho. Cada alma é recebida com amor, com acolhimento, com a promessa de que tudo ficará bem. A morte é apenas o começo de algo infinitamente maior e mais belo do que a mente humana pode conceber. Maria finalmente encontrou sua voz, embora fosse apenas um sussurro trêmulo. Mas por que há tanto sofrimento? Por que as pessoas sentem tanta dor ao partir? Por que aqueles que ficam sofrem tanto com a perda? A figura luminosa pareceu se aproximar um pouco mais, e uma onda de calor e conforto envolveu Maria como um abraço invisível. O sofrimento existe porque o amor existe.
A dor da perda é apenas o outro lado do amor profundo que vocês compartilham uns com os outros. Mas essa separação é temporária. A alma não conhece distância, não conhece tempo. O que é unido pelo amor permanece unido para sempre, mesmo quando os corpos se separam. A presença começou a desvanecer, lentamente, como uma névoa que se dissipa com a luz da manhã. Mas antes de desaparecer completamente, Maria ouviu uma última mensagem. Compartilhe o que viu, Maria. Há tantos que precisam ouvir que a morte não é o fim. Há tantos que carregam o peso do luto como se fosse uma sentença eterna. Diga a eles que há esperança. Diga a eles que há luz. Diga a eles que aqueles que partiram estão bem, estão em paz e que um dia, quando chegar a hora certa, todos se reencontrarão. Quando Maria acordou na manhã seguinte, seu primeiro pensamento foi que tinha sido apenas um sonho. Mas algo dentro dela sabia que não tinha sido. Havia uma clareza em sua mente, uma certeza em seu coração que não estava ali antes. Ela olhou para o canto do quarto onde a figura tinha aparecido, e embora não houvesse mais nada ali, ela sentiu uma gratidão profunda, uma sensação de propósito renovado. Nos meses que se seguiram, Maria mudou. Ela continuou trabalhando como enfermeira, continuou cuidando dos doentes e dos moribundos, mas agora havia algo diferente em sua presença. As pessoas sentiam. Os pacientes que estavam em seus últimos dias de vida diziam que se sentiam mais calmos quando ela estava por perto. Familiares que passavam por momentos de luto diziam que suas palavras traziam um consolo que não conseguiam encontrar em nenhum outro lugar. Maria começou a compartilhar, com cuidado e sensibilidade, o que tinha vivenciado naquela noite. Ela não forçava suas crenças sobre ninguém, mas oferecia sua experiência como um presente, uma pequena luz na escuridão do sofrimento. Alguns não acreditavam, é claro. Diziam que tinha sido apenas um sonho vívido, uma alucinação induzida pelo estresse e pela fadiga. Mas outros ouviam com lágrimas nos olhos, segurando suas mãos com força, agradecendo por ter lhes dado algo que a medicina e a ciência não podiam oferecer: esperança. Esperança de que aqueles que tinham perdido não estavam simplesmente extintos, apagados da existência, mas que continuavam de alguma forma, em algum lugar, esperando pelo reencontro. Maria começou a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Muitos pacientes, nos momentos finais, olhavam para cantos vazios dos quartos com expressões de reconhecimento. Alguns sussurravam nomes de pessoas que tinham partido anos antes. Outros sorriam com uma paz inexplicável, como se estivessem vendo algo maravilhoso que os outros não conseguiam enxergar. E Maria entendia agora. Ela sabia o que eles estavam vendo, sabia que não estavam sozinhos, que nunca estiveram. Houve um caso que a marcou profundamente. Um jovem de apenas 25 anos estava internado após um acidente de carro grave. Ele não sobreviveria, os médicos já tinham explicado à família. Sua mãe estava destroçada, sentada ao lado da cama do filho, segurando sua mão e implorando para que ele lutasse, para que não a deixasse. Maria estava no quarto quando o monitor cardíaco começou a desacelerar. Ela observou o rosto do rapaz e viu o mesmo padrão. Os olhos se abriram, embora ele estivesse supostamente inconsciente, e ele olhou para cima com uma expressão de surpresa e alegria. Seus lábios se moveram, e Maria conseguiu ler o que ele disse. Pai? O pai dele tinha morrido quando o menino tinha apenas 10 anos. A mãe não viu, estava com o rosto enterrado nas mãos, chorando. Mas Maria viu. E quando o rapaz finalmente partiu, ela se aproximou da mãe desolada e com uma delicadeza infinita disse: ele viu o pai dele. Nos últimos momentos ele reconheceu o pai. Ele não estava sozinho, ele estava feliz. A mãe olhou para Maria com olhos vermelhos e inchados e por um momento pareceu que ia rejeitá-la, que ia dizer que eram apenas palavras vazias para confortar quem sofre. Mas então algo mudou em seu rosto. Uma pequena centelha de consolo apareceu no meio de toda aquela dor. Você acha? Ela perguntou com a voz quebrada. Você realmente acha que ele está com o pai agora? Maria segurou as mãos da mulher e respondeu com toda a convicção que carregava. Eu não acho, eu sei. E naquele momento, naquele quarto de hospital iluminado por luzes frias e impessoais, algo sagrado aconteceu. A mãe chorou, mas agora eram lágrimas diferentes, lágrimas que limpavam, que curavam, que abriam espaço para algo além da dor pura.
Era o começo de uma aceitação, de uma compreensão de que talvez, apenas talvez, a morte não fosse o monstro terrível que todos temiam, mas sim uma transição, uma passagem, um retorno ao lar. Com o passar do tempo, Maria se tornou conhecida no hospital como enfermeira que tinha um dom especial para cuidar de pacientes terminais. As pessoas pediam especificamente por ela quando sabiam que estavam chegando ao fim. Não porque ela tivesse algum poder mágico ou habilidade sobrenatural, mas porque ela oferecia algo que era ainda mais precioso: presença verdadeira, compaixão genuína e a suave certeza de que a morte não era um abismo negro, mas sim um portal luminoso. Anos depois, quando Maria já estava se aproximando de sua própria aposentadoria, ela recebeu uma ligação inesperada. Era a filha de Dona Helena, a senhora que tinha partido naquela noite de inverno anos atrás. Ela tinha descoberto recentemente sobre os últimos momentos de sua mãe através de registros médicos e queria conhecer a enfermeira que tinha estado presente. Elas se encontraram em uma cafeteria aconchegante e Maria contou tudo. Como Dona Helena tinha sorrido, como tinha sussurrado o nome Gabriel, como tinha partido em paz. A filha ouviu com lágrimas escorrendo pelo rosto, e então revelou algo que fez o coração de Maria pular. Gabriel era meu irmão. Ele morreu quando tinha apenas 3 anos de idade, muitas décadas antes de eu nascer. Minha mãe nunca falava muito sobre ele porque era doloroso demais, mas eu sabia que ela carregava aquela perda como uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Saber que ela o viu no final, que ele estava lá esperando por ela, que eles finalmente se reencontraram. Ela não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Maria entendeu. Entendeu que o que tinha testemunhado naquela noite não tinha sido imaginação ou coincidência, mas sim algo real, algo verdadeiro, algo que transcendia toda lógica e razão. Hoje, Maria compartilha sua história sempre que sente que alguém precisa ouvi-la. Ela não busca convencer ninguém, não força suas crenças sobre aqueles que pensam diferente. Mas para aqueles que estão abertos, para aqueles que carregam o peso do luto ou o medo da própria mortalidade, ela oferece sua experiência como um presente, uma pequena luz na escuridão. Ela diz a eles que a morte não é o fim, mas apenas o começo de algo que a mente humana mal consegue imaginar. Ela conta sobre Dona Helena, sobre o jovem que viu o pai, sobre todos os outros que partiram com sorrisos nos lábios e paz nos olhos. Ela fala sobre a presença luminosa que visitou seu quarto naquela noite, sobre a mensagem de esperança e consolo que recebeu. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais ela conta sua história, mais pessoas se aproximam para compartilhar suas próprias experiências. Pessoas que também viram coisas inexplicáveis nos momentos finais de entes queridos. Pessoas que tiveram encontros com o divino, com o sagrado, com aquilo que não pode ser medido ou provado, mas que é tão real quanto o ar que respiramos. Pessoas que, assim como Maria, aprenderam que há muito mais entre o céu e a terra do que nossos olhos conseguem ver, do que nossa lógica consegue compreender. A verdade é que vivemos em um mistério. Passamos pela vida assumindo que sabemos como as coisas funcionam, que entendemos as regras, que conhecemos os limites. Mas de vez em quando, o véu se abre, mesmo que por apenas um instante, e somos confrontados com a vastidão de tudo o que não sabemos. E nesses momentos, se tivermos coragem de não desviar o olhar, de não buscar explicações racionais para silenciar nossa própria inquietação, podemos vislumbrar algo extraordinário, a possibilidade de que a morte não seja um fim, mas sim uma transformação. De que aqueles que amamos e perdemos não estão realmente perdidos, mas apenas do outro lado de uma porta que um dia também atravessaremos. De que há anjos, guias, mensageiros de luz que caminham entre os mundos, acompanhando as almas em sua jornada eterna. Maria hoje tem 62 anos. Ela se aposentou da enfermagem, mas ainda visita hospitais como voluntária, sentando-se ao lado daqueles que estão partindo, segurando suas mãos, oferecendo sua presença calma e amorosa. Ela não tem medo da própria morte. Na verdade, ela espera por ela com uma curiosidade serena, porque sabe que não será um fim, mas sim um começo. Ela sabe que haverá alguém esperando por ela do outro lado, talvez aquela mesma presença luminosa que visitou seu quarto anos atrás, pronta para guiá-la de volta para casa. E enquanto isso, ela continua sendo uma luz para aqueles que ainda caminham neste mundo,
compartilhando sua mensagem de esperança, lembrando a todos que o amor é mais forte que a morte, que a separação é temporária e que um dia, quando todos nós atravessarmos aquela porta final, seremos recebidos com braços abertos, com alegria indescritível, com a promessa de que tudo ficará bem, de que sempre esteve bem, de que sempre estará bem. Porque a morte, como Dona Helena mostrou a Maria, Como os anjos sussurram para aqueles que têm ouvidos para ouvir, não é o fim, é apenas o começo. O começo de algo infinitamente maior, infinitamente mais belo, infinitamente mais real do que tudo que conhecemos aqui. E essa verdade, essa certeza profunda e consoladora, é talvez o maior presente que possamos receber nesta vida. Saber que não há realmente despedidas, apenas até logos. Que não há perdas permanentes, apenas separações temporárias. Que o amor que compartilhamos uns com os outros continua, sempre continua, atravessando fronteiras que pensávamos serem intransponíveis. Então talvez a pergunta não seja se acreditamos ou não em anjos, se acreditamos ou não em vida após a morte. Talvez a verdadeira pergunta seja: estamos dispostos a abrir nossos corações para a possibilidade de que há mais? Estamos dispostos a soltar, mesmo que por um momento, nossa necessidade de explicações racionais e simplesmente sentir a verdade que nossas almas já sabem? Estamos prontos para ver com os olhos da fé, da esperança, do amor e reconhecer que neste vasto universo misterioso somos muito mais do que apenas corpos que nascem e morrem, mas sim almas eternas em uma jornada infinita? Maria acredita que sim. Ela acredita que cada um de nós, no fundo, sabe disso. E ela espera que sua história, sua experiência, possa ser uma pequena luz para você. Onde quer que esteja, seja qual for a sua dor, o seu medo, a sua perda. Ela espera que você possa encontrar consolo em saber que aqueles que partiram estão bem, estão em paz, e que um dia vocês se reencontrarão. E que quando chegar a sua hora, quando você também atravessar aquela porta, haverá alguém esperando por você, pronto para lhe dar as boas-vindas de volta ao lar. E se você já viveu algo parecido, se já presenciou algo que não consegue explicar, algo que tocou sua alma de uma forma profunda e transformadora, saiba que você não está sozinho. Há muitos de nós, espalhados pelo mundo, que carregamos essas experiências como tesouros secretos, como lembretes de que há magia, há mistério, há divindade tecida na própria estrutura da realidade. Compartilhe sua história nos comentários, se sentir vontade. Junte sua luz à nossa, porque quanto mais falamos sobre essas coisas, quanto mais compartilhamos essas experiências, mais o véu se torna transparente para todos, e mais pessoas podem encontrar esperança no meio de sua dor. Inscreva-se neste canal se quiser ouvir mais histórias como esta, histórias de luz, de esperança, de encontros com o sagrado. Porque enquanto houver pessoas precisando de consolo, enquanto houver corações partidos que buscam cura, enquanto houver almas que anseiam por saber que há algo além desta existência limitada e passageira, continuaremos compartilhando essas narrativas, essas experiências, essas verdades que não podem ser provadas, mas que são sentidas no lugar mais profundo de nosso ser. A morte não é o fim, é apenas o começo. E os anjos, esses mensageiros de luz, continuam entre nós, invisíveis mas presentes, esperando o momento certo para se revelarem, para nos lembrar de quem realmente somos e para onde realmente estamos indo. Que você possa reconhecê-los quando chegarem, que você possa ver com os olhos da alma, e que você possa viver sem medo, sabendo que está eternamente amado, eternamente guiado, eternamente protegido nesta jornada misteriosa que chamamos de vida.